Vamos continuar a leitura do livro Reportagens de Além-Túmulo, escrito pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O caso de hoje. Narrador apenas. Terminar a leitura, continuou Armando Botelho na palestra eventual na casa dos Veloso. Entrei a meditar profundamente quando o vulto penetrou no quarto de leve. Fixei-o surpreendido, reconheci minha mãe a mostrar-me o sorriso meigo de outro tempo. Não disse palavra, nem se aproximou muito de mim. Todavia, pude identificar-lhe as mãos rugosas, o olhar carinhoso e vivo, os cabelos brancos. Enquanto o narrador distinto se calava bruscamente para acender outro cigarro, a nobre senhora interrogou. Mas, se conseguiu verificar o fenômeno tão belo, como pode duvidar da comunicação dos espíritos desencarnados? Revelando maneiras apuradas no trato social, Botelho utilizou o cinzeiro, sorriu discretamente e sentenciou. Apesar disso, tenho minhas dúvidas. Quem me diz que a visão não era o reflexo da minha própria mente? Durante o dia, eu pensava em minha mãe, fitara retratos, revelara velhas cartas dela. Nada impossível que o meu subconsciente padecesse determinadas excitações. Aliás, esses casos são comuns. Nosso problema psíquico é mais transcendente do que se pode imaginar. A ciência de hoje relaciona observações indiscutíveis. Não compreendo bem, atalhou o respeitável Libório, hóspede da casa. Neste caso, o subconsciente nos levará a ilações mais inacreditáveis e mais difíceis de exame. Sim, voltava Botelho, evidenciando falsa preocupação. Precisamos cuidado na investigação da fenomenologia tão extensa e complicada. Além disso, possuímos recursos ignorados e é possível enganarmos-nos a nós mesmos. Concordo, explicava o interlocutor judiciosamente. Todavia, em qualquer esforço, é indispensável fugir ao absurdo teórico. A conversação chegava a termo, sem que ninguém estivesse de acordo. Armando não cedia. Contudo, ao transpor a porta, depois das despedidas, surgiam comentários discretos. Se Botelho é favorecido com tamanha proteção espiritual, por que não se modifica para melhor? Dizia o Sr. Peçanha, recostado no sofá. É incrível que homens assim se entreguem a tantos escândalos da vida particular. Ora, alegava o marido, estado na cadeira em frente. Por que se deixará ele incomodar com espíritos quando tem vida folgada e dinheiro para esbanjar nos cassinos de luxo? A mulher, ainda agora, recebeu nova herança. Nessas condições, qualquer homem, ainda que visitado pela corte celestial, preferirá falar em ciência e faculdades ocultas. Retrucava, entretanto, a companheira tomada de boa intenção. Nem tanto. Há capitalistas generosos, ricos, devotados ao bem dos que sofrem. Conhecemos amigos abastados, convertidos inteiramente a Jesus. O marido tomou uma expressão brejeira, arrancando o riso dos presentes, respondeu sem hesitar. Mas estes, Ramunda, são os missionários, continuam a destilar o fel da maledicência. De alguma sorte, porém, Armando Botelho fazia jus à referência tão áspera. Desde muito tempo, a velha e amorosa mãe o chamava no plano invisível. Intimamente, ele reconhecia o caráter real das manifestações, mas amolecido pelo dinheiro, assumira condenáveis atitudes mentais. Se o coração começava a ceder, os vícios falavam alto dentro dele e punham-no em fuga, através de noitadas alegres, onde o jogo, o vinho e as mulheres desenhavam-lhe quadros deliciosos. Ótimo narrador, prendia os ouvintes com a fraseologia espirituosa, relatando fenômenos que o rodeavam. Todavia, se algum amigo buscava incliná-lo a lições religiosas, Botelho se revoltava. Citava cientistas e filósofos, observações e experiências. A religião que consagrava, ou melhor, a religião que consagra e define responsabilidades, preferia sempre a vaidade que liberta os instintos inferiores. Comparecendo certa vez à humilde reunião espírita, foi surpreendido com pequena mensagem maternal. Aquela que lhe fora carinhosamente mãe no mundo, pedia-lhe que caminhasse na senda do bem, procurando a inspiração de Jesus, valendo-se da fé na estrada humana. Contudo, enquanto os amigos se rejubilavam, Botelho pôs-se em guarda e declarou:
Não posso aceitar como idôneo esse documento. Os espíritas costumam precipitar conclusões. Quem afiançará que tudo não passa de alucinação telepática? Pensei na querida morta insistentemente. Não se daria o caso de transmissão de cérebro a cérebro? Além disso, a página é excessivamente impessoal. Minha mãe não se identifica, não se refere aos meus irmãos, aos netos, a letra não é expressão fiel. Debalde e os amigos desapontados tentavam explicar em vão, procurou o médio relatar observações próprias. Tudo fragmentário e discutível, rematava o negador renitente. Foram inúteis detalhadas elucidações. Botelho não aceitou. Chegando em casa, notificou a esposa a ocorrência da noite, objetando-lhe ela docemente. Será útil prosseguir observando. Creio que sua mãe compartilha dos meus cuidados. A mensagem requer atenção ao bem. Não será um apelo justo? Não representará amoroso convite a que deixa você os falsos amigos o hábito absorvente do jogo? Temos filhinhos requisitando dedicação e vigilância. Esta página tem, pois, extraordinário valor aos meus olhos. Ignora, talvez, que venham recebendo cartas anônimas denunciando o seu proceder no que se refere a mulheres viciadas? Não costumo tomar conhecimento de qualquer insulto ao lar. No entanto, acredito que deverá precatar-se quanto às companhias menos dignas, ressalvando o próprio nome. Revelavam essas palavras tamanha generosidade e delicadeza que o esposo se calou, desapontado e vencido. O acontecimento, porém, não lhe modificou as atitudes. Depois de algum tempo, hospitalizou-se para tratamento da inesperada pneumonia. Ameaçado de morte, Botelho declarou ter fé na intervenção do plano espiritual. Implorou assistência materna, prometeu vida nova à companheira, mas, quando se restabeleceu, não sabia falar senão de saudades dos companheiros levianos. Regressou ao cassino, mais escravizado que nunca. Continuaram os fenômenos e apelos indiretos. Todavia, ele prosseguiu examinando teorias científicas mais novas, a fim de reforçar a argumentação negativa das discussões habituais. Transcorridos 10 anos após a estada na casa de saúde, voltou a experimentar violentas dores no pulmão. Nova profissão de fé, ante ameaças de morte, novas promessas, a companheira paciente e humilde. Restabelecido, porém, não mais se contentou com as extravagâncias noturnas, incluiu as horas do dia nas dissipações costumeiras. Apesar de tudo isso, aprimorava cada vez mais as qualidades de narrador fascinante e distinto. Mais de 20 anos haviam passado sobre a palestra em casa dos Velosos, quando Botelho os encontrou em festividade social. Sempre o mesmo, exclamou o amigo, apertando-lhe as mãos. Ainda bem que o vemos de boa saúde, disse a senhora gentilmente. Botelho não disfarçou o contentamento em abraçá-los, e, qual acontecia noutro tempo, a conversação caiu no terreno amplo do espiritismo. O perdulário relatou as últimas experiências, referindo-se mais vigorosamente à subconsciência e ao animismo. Contemplavam-no os Velosos, extremamente desalentados. Reconhecendo tratar-se de caso perdido, sorriram ambos, murmurando evasivas. Ainda anteontem, prosseguiu Botelho loquaz, sonhei que me encontrava em largo campo de luz. Avistei na paisagem maravilhosa uma árvore de cujos ramos pendia um único fruto amadurecido. Notei que minha mãe se aproximou, tentando colhê-lo, mas quando o esforço ia em meio, apareceu terrível monstro e o fruto, grande e belo como se houvera criado impulso próprio, lançou-se às garras do animal, em vez de se deixar colher por minha mãe. Sorriram os amigos, entreolhando-se em silêncio. Imaginem que minha mulher, continuou ele, teve a coragem de interpretar o sonho colocando-me no papel do fruto, que apesar de maduro, preferiu a companhia do monstro ao aconchego maternal. Já viram um contrassenso desse tamanho? Veloso, entretanto, fugindo às discussões estéreis, como quem devia saber muito mais do que ele mesmo, pelas experiências próprias, acrescentou com ironia intencional. As esposas são assim, enérgicas e severas, pelo muito amor que nos consagram. Não se incomodem, porém. No seu caso, creio que deve recorrer a Freud com bastante atenção. Isso mesmo, tal e qual, concordou o interlocutor entusiasmado. Até que, enfim, vocês também chegaram onde eu queria. Daí a semanas, contudo, o extravagante Botelho era recolhido à pressa ao hospital, abatido e agonizante. Desta vez era o edema pulmonar.
irremediável. Nada valeram cuidados médicos e lágrimas da família. Enquanto o corpo esfriava lentamente, gritava o excelente narrador, sequestrado agora aos olhos e ouvidos da esposa e dos filhinhos carinhosos. Minha mãe, ah, minha mãe, valei-me pelo amor de Deus. Ajudai-me nesse angustioso transe. Creio que agora na vida triunfante e imortal. A mãe, todavia, não apareceu. E ante o olhar esgazeado do infeliz, surgiu o devotado enfermeiro na espiritualidade que respondeu solícito. Acalme-te para exames necessários. Não chames tua mãe. Depois de imenso sacrifício, esperando mais de 30 anos pela resposta da tua alma iludida e ociosa, ela mereceu a bênção de Deus na tarefa superior e diferente. Como vês, Botelho, agora é muito tarde. Meus amigos, a terra está cheia de pessoas vaidosas, como esse Botelho, que só acredita no que lhe convém. Principalmente aqueles que têm a vida farta e fácil. E nós, como estamos? Estamos ouvindo os conselhos? Vale bem a reflexão. Por hoje ficamos aqui. Até a próxima história.